Vamos que vamos, minha gente. Vou tentar ser meio que jogo rápido aqui hoje, porque eu tô com frio. A maneira com a qual eu subjuguei o frio de Manchester hoje, só porque tava céu azul e sol quando eu cheguei aqui, quando eu saí de casa, na verdade, não está nos gibis. Eu tô passando um frio nesse momento, mas enfim, isso pouco importa. Você veio aqui, certamente, para ter o assunto principal servido aqui nesse vídeo, o assunto principal que é esse recorde batido por Erling Haaland. Era questão de tempo, era questão de jogos, era questão de minutos, era questão de segundos, né? A maneira com a qual o Haaland foi amassando gol atrás de gol, desde o princípio da Premier League, desde de fato a primeira rodada contra o próprio West Ham até esse momento, já nos dava indícios de que esse recorde histórico ele seria batido, né? O Haaland chega agora a 35 gols marcados, mais do que qualquer jogador marcou em qualquer edição da história da Premier League, portanto, de 1992 para cá. Existe um recorde que, para mim, é inalcançável, mas quem sou eu para determinar o que o Haaland pode ou não alcançar? Se tem alguém que pode alcançar esse recorde é ele, mas, cara, é um recorde realmente bastante complicado, que pertence a Dixie Dean. Já o mencionei aqui em outros vídeos do canal, mas volto a mencioná-lo porque realmente a história do futebol inglês não começou com a Premier League. Dixie Dean até hoje é o maior artilheiro da história do Everton e na temporada 1927-28 ele marcou 60 gols no campeonato inglês em 39 jogos, com direito a 7 gols marcados nas últimas 2 rodadas. O Dixie Dean, portanto, ele é o dono desse recorde absoluto. Lembremos, o Haaland chega a 35 em 31 partidas. Acho difícil ele quase que dobrar jogando 39, e é claro que não é possível, né? A Premier League hoje tem 38 jogos, o Haaland nem que jogasse todos conseguiria ter a mesma oportunidade que teve o Dixie Dean, melhor dizendo, né? O Haaland, ele ultrapassa com essa marca de 35 o recorde anterior, que era dividido por Alan Shearer e Andy Cole, quando fizeram 34 gols na época que a Premier League tinha 42 rodadas. O Andy Cole fez 34 em 40 e o Alan Shearer fez 34 em 42 jogos. O Haaland, repito, faz 35 em 31 partidas. Ainda faltam 5 pela frente. Não sei se ele vai jogar todas, se ele vai ser poupado de alguma ou outra, mas ainda tem 5 jogos de Premier League pela frente, 9 contando com o total, né? Não, 8 contando com tudo que tem pela frente, 5 de Premier League, 2 semifinais com o Real Madrid, uma final de Copa de Inglaterra com o Manchester United e potencialmente 9 se o Manchester City passar pelo Real Madrid e chegar até Istambul para enfrentar ou Inter ou Milan. Então, assim, o recorde que o Haaland pode tentar alcançar, que é do Dixie Dean, naquela temporada, é de 63 gols numa mesma temporada em todas as competições. O Dixie Dean fez 60 no Campeonato Inglês e 3 na Copa da Inglaterra, 3 na FA Cup. O Haaland, ele tem agora 51 gols marcados, se eu não estou enganado, né? Ele está a 12 de empatar com o Dixie Dean e tendo potencialmente 9 jogos pela frente. Não dá para duvidar de Erling Haaland, evidentemente. Outra marca bacana alcançada hoje, mas essa é coletiva, é que o Manchester City chega à marca de 1000 gols marcados sob o comando de Pep Guardiola. Cara, 1000 gols em todas as competições. É o maior número de gols em toda a Europa nesse recorte, né? Desde que o Pep Guardiola chegou no Manchester City para cá. E são mais de 200 gols a mais do que qualquer outro time da Premier League nesse recorte. O segundo colocado é o Liverpool, que desde que o Pep Guardiola chegou ao Manchester City, de 2016 para cá, portanto, marcou 797 gols. 1000 gols, cara. 1000 gols, enfim, vocês fazem a música aí sem ofender ao Dieguito, tá? Por favor. E nem a qualquer usuário de droga. Vamos lá. Cara, o jogo de hoje, ele foi complicado.
o jogo de hoje ele foi um osso meio duro de roer, tá? O primeiro tempo foi bastante amarrado. O West Ham foi inteligente e não mordeu a isca do Manchester City, que é uma isca de você atrair o adversário para tentar roubar a bola de ti na saída de bola, na construção do jogo. O West Ham não fez isso. Ele, na maior parte do tempo, ele deixou Rúben Dias com a bola, deixou Stones, deixou Walker, sem problema. O Ake, né? O Stones subia mais. O Ake. E aí ele atacava na segunda linha, né? Um pouco mais. E aí nessa proteção, cara, o Manchester City estava sem ideias, mesmo assim conseguiu construir alguma coisa ou outra, colocou 2 bolas na trave no primeiro tempo, 80% de posse de bola. Aí no segundo tempo o gol foi desamarrado com o gol de Ake, um gol de cabeça num cruzamento de Riyad Mahrez logo aos 5 minutos, e aí esse gol ele desamarra o jogo. O Ake, que volta depois de um período lesionado desde o retorno lá das quartas de final contra o Bayern em Munique, ele para mim é o melhor defensor do Manchester City da temporada. É o cara mais confiável, é o cara que realmente não tem grife, mas tem muita estabilidade. E hoje ele consegue deixar sua marca lá na frente e fez mais um jogo impecável lá atrás. O Ake então ele faz 1-0, como eu disse, desamarra esse jogo e o Manchester City a partir daí consegue agredir um pouco mais o West Ham. Só que entre o gol do Ake e o segundo gol marcado pelo Haaland, o gol do recorde, o West Ham conseguiu criar um pouco de... criou um clima estranho aqui. Teve mais posse de bola, agrediu um pouco mais o Manchester City, não chegou a criar uma chance clara de gol, mas enfim, criou um clima esquisito no estádio de que, rapaz, será que o West Ham vai conseguir arrumar um 1-1 aqui? A torcida não cantava muito, o Guardiola cobrou a torcida para a torcida cantar, ele faz isso volta e meia, né? Pede um pouco mais de calor da torcida do Manchester City, que tentou responder dentro das próprias possibilidades da cultura britânica. E aí, claro, depois do 2-0 fica tudo mais com a sensação de resolvido. O Foden entra e marca no desvio, o gol que é o 10º da era Guardiola no Manchester City. E aí a gente tem um novo líder, um novo velho líder. Enfim, o Arsenal roubou a liderança ontem contra o Chelsea, hoje o Manchester City rouba mais uma vez e a tabela está dessa forma. O Manchester City com um jogo a menos do que o Arsenal e 1 ponto a mais. Lembrando que esse jogo contra o West Ham era um dos que o Manchester City tinha no bolso, né? Então agora o Manchester City não vai voltar a ficar com 2 jogos a menos do que o Arsenal, né? O outro jogo a mais que o Manchester City tem é contra o Brighton, o penúltimo jogo do Manchester City dentro desta Premier League. Um último comentário que eu quero fazer aqui rapidamente, tá? O Ederson ficou no banco hoje, segundo o Guardiola, para descansar o goleiro brasileiro. O Rodri não tem descanso, cara. O Rodri tem mais minutos do que o Ederson na temporada do Manchester City. Não é normal isso, né? Um jogador de linha tem mais minutos do que o goleiro principal do time, do que o goleiro já estabelecido como número 1. O Rodri não consegue descansar porque o Calvin Phillips é uma das piores contratações da temporada de toda a Premier League. Problemas físicos, ok, mas o que acontece para o Calvin Phillips não ter minuto? Entrou hoje aos 90, né? Teve segundos em campo. É impressionante. O Rodri precisa de descanso. Vai ser importante ter o Rodri fresco. Espero que seja poupado contra o Leeds United para chegar com alguma perna para o jogo contra o Real Madrid, porque o Rodri já está dando sinais de cansaço. Um jogadoraço, importantíssimo, mas precisa descansar. Deixa eu passar rapidamente agora para o jogo do Liverpool. Eu não assisti, tá? Sei que foi 1-0, gol de pênalti do Salah. Enfim, o Liverpool consegue emendar a 5ª vitória consecutiva, vive um bom momento, um momento de otimismo. Eu já disse aqui que acho muito improvável que o Liverpool consiga jogar a próxima Liga dos Campeões. Quem sou eu para ficar determinando coisa aqui e exercendo futurologia? Eu estou dando minha opinião com base em evidências, né? E o Liverpool agora na 5ª colocação e está atrás do Manchester United e atrás do Newcastle. 59 pontos, 34 jogos. 4 pontos a menos do que o Manchester United, que tem 2 jogos a menos.
e está a 6 pontos atrás do Newcastle, que tem um jogo a menos. É por isso que eu acho que é muito difícil o Liverpool conseguir se meter. Para isso, precisa vencer os 4 jogos restantes, né? Brentford em casa, Leicester fora, Villa em casa e Southampton fora de casa. Muito provavelmente já pega o Southampton rebaixado nessa última partida, fechando a Premier League. É fazer a própria parte, né? Fazer a sua parte, vencer os 4 e ver no que dá, né? Ver se United ou Newcastle tropeça aí pela frente para ver se abre alguma brecha nesse G4 da Premier League. Repito, acho improvável, mas evidentemente não vou dizer que é impossível por aqui. Um abraço para vocês, obrigado pela paciência, eu vou me esquentar um pouquinho. Valeu. It's okay, mate. You can go. No worries.